A Revolução Francesa deixou nomes na história, nomes de personagens, de locais, de música e de instituições. Esses nomes são simbólicos, não há quem não os conheça. Por exemplo, a data da queda da Bastilha, 14 de julho, eu creio que não há cidade no Brasil que não tenha uma rua 14 de julho. A maioria das pessoas talvez nem saiba o que significa essa data, mas o nome da Bastilha eles têm bem claro. A Marselhesa, quem não conhece a Marselhesa, é o hino da França hoje em dia. A República, tomemos esses três nomes. A Bastilha, a prisão da Bastilha, era prisão real, é um local. A Marselhesa, uma música, um hino, e a República, uma instituição. O que tem por trás desses três nomes, a Revolução Francesa, que se gaba de ter trazido a liberdade e a fraternidade, a Bastilha era uma prisão real, e que marca a data inicial da Revolução Francesa, 14 de julho de 1789. Os revolucionários para lá se dirigiram para a Bastilha, para tomá-la, para libertar os prisioneiros que ali estavam por ordem do rei. Eles chegam na Bastilha, a cercam e o diretor da Bastilha, o chefe desta prisão, que era o Monsieur Delaunay, ele não sabia o que se passava, mas era um homem de boas maneiras, era um nobre, era um homem bem educado. Batem a porta, exigem que abra, ele abre e recebe as pessoas para saber quais eram as exigências, o que tinha acontecido. Nesse instante ele é morto, ele é trucidado imediatamente pelos revolucionários ali presentes. Outros de seus funcionários também, que recebiam aquela gente, aquela turba, a multa, de uma maneira cortês, porque a cortesia era o que contava na sociedade francesa daquele tempo, eles são mortos ali imediatamente. Vão atrás dos prisioneiros, não há prisioneiros, haviam 2 loucos que lá estavam a pedido da família. Um terceiro também lá estava a pedido da família porque ele gastava muito. Ele estava esbanjando o dinheiro da família e os pais pediram ao rei Luís XVI que o encarcerasse para proteger o patrimônio da família. Esses eram os prisioneiros que lá estavam. Onde estaria a tirania de um rei que para lá enviava aqueles que com ele não concordavam? Liberdade, fraternidade, igualdade. O lema da Revolução Francesa, que hoje está em toda parte, na França e nos outros países também. Fraternidade. Assim começava a era da fraternidade pregada pela filosofia das luzes, pelo iluminismo, como nós vimos nas audições anteriores, quer dizer falsidade. Por trás da liberdade havia o sangue, por trás da fraternidade o ódio, e da igualdade havia um desejo de eliminar a sociedade francesa instituída segundo os moldes cristãos. Tomemos a Marselhesa, não é mais um local como a prisão da Bastilha, mas é um hino. Quem não a conhece, as crianças aprendem já cedo. Ela é uma música que toca, ela toca o sentimento, ela leva as pessoas a se movimentar, ela como que acorda o ânimo de alguém. Mas a letra, as palavras da Marselhesa não tem nada de fraternidade. Ela, entre outras, vocês podem verificar isso no Google. É só ir procurar letra da Marselhesa. Vejam o que diz. Foi o que eu fiz para recordar aqui essas 2 linhas que eu citarei para trazer para os amigos do Instituto. Ela diz, entre outras coisas, as armas, cidadãos, armem os seus batalhões.
Segundo, ele diz, um estandarte de sangue se levantou no solo da França e é preciso que o sangue impuro inunde os nossos campos. Isso era cantado por aqueles que pregavam uma nova era contra a tirania dos reis, contra o massacre feito pela monarquia em tantos anos. 1.300 anos de monarquia. Nunca houve na história dos reis, dos monarcas franceses, senão fatos de acolhida e de progresso. Liberdade, fraternidade e igualdade. Por detrás deste slogan, desse pretexto, se escondia um ódio e um sangue. Nós vimos isto aqui no Brasil. Nós vimos no Brasil porque a Revolução Francesa, como diz Plínio Correia de Oliveira, não é apenas um acontecimento histórico, é uma parábola para toda a história. O que é uma parábola? A parábola é um acontecimento, ou é um fato que evidencia uma virtude moral. Nós temos, quem não conhece a parábola do filho pródigo no Evangelho, ali tem virtudes do pai e o vício do filho pródigo que abandona o pai para dilapidar os seus bens. E o pai que, uma vez o filho caído na pobreza, acolhe esse filho com grande festa, porque aquele que estava perdido foi reencontrado. Aquele que estava na miséria agora tinha o conforto da casa paterna, cujos bens que lhe tocavam, eles já tinham dilapidado. Isso é uma parábola. Essa parábola serve de comparação a outros fatos da história, a outros acontecimentos. No Brasil, um certo partido político, dizendo-se Partido dos Trabalhadores, o PT, que queria proteger as classes não privilegiadas, o que fez? Corrupção, violência. O MST, Movimento Sem Terra, que quer apenas tirar a terra de seus legítimos proprietários, mas que não trabalham a terra, invasões instigadas, as invasões por ONGs financiadas pelo governo, como nós sabemos perfeitamente. Tinha nascido na França o paravento, a cortina e o paravento são bonitos. De trás esconde-se a mentira, esconde-se o sangue. Essa é a parábola francesa. Assim como o rótulo liberdade, fraternidade e igualdade era um rótulo que escondia uma terrível realidade por trás, e uma delas nós acabamos de ver, os reis de França, Luís XVI e Maria Antonieta, ela, uma mãe de família, depois de uma prisão ignóbil e praticamente uma tortura, não foi tortura física, mas foi uma tortura moral junto a seus filhos, né? Foi levada à guilhotina, como eu já tive a oportunidade de salientar numa audição anterior. A atitude do rei, que eu classifiquei como um martírio, pode ser bem vista no momento da sua morte. No momento da sua morte, ele, um monarca, desde que nasceu, tratado como um príncipe, a quem se devia todo o respeito e que a população respeitava enormemente, ele, depois da prisão, de um julgamento humilhante, foi levado até a guilhotina. E no momento em que se aproximou dos degraus da guilhotina, a guilhotina era montada sobre uma parte mais elevada, feita de madeira como um palco, para que o povo visse. O carrasco quis amarrar-lhe as mãos, manietá-lo, uma espécie de algema. A algema é uma grande humilhação.
E ele então levou um susto. Eu, rei, porque ele era rei legítimo e morreu como rei legítimo. O que estava se passando era uma usurpação. Ele recusa e disse isso não. E ele era muito forte. O rei tinha mãos possantes. E ele recusa e empurra o carrasco. Nesse instante, o capelão que o assistia, que o tinha confessado, o capelão Padre Edgeworth, ele volta-se para o rei e disse: Majestade, nosso Senhor Jesus Cristo também morreu com as mãos amarradas, até ser levado diante de Pilatos, diante de Herodes. As mãos dele estavam amarradas e se pode ver o sinal das cordas que o amarraram no Santo Sudário. Se Vossa Majestade, continua dizendo o capelão, consente em ter as mãos amarradas, se Vossa Majestade passa ainda por esta humilhação, assim vós imitareis de modo mais perfeito o nosso Redentor, aquele que, inocente, foi morto na cruz. Neste instante, o rei disse: está bem, sendo assim, para melhor imitar, para melhor seguir os passos de meu Redentor, eu consinto que me amarrem as mãos. E as mãos foram amarradas nas costas, rigidamente. E assim ele deu os passos acima até a guilhotina, sobre a qual ele deitou, e pouco depois a lâmina caía. Ele quis dirigir algumas palavras ao povo. Começou a dizer: morro. E vós, ó povo infeliz, neste instante os revolucionários dão ordem para que os tambores toquem. A toda força, a todo som, a todo volume, eu quero dizer, para que abafasse as palavras do rei. O povo queria ouvi-lo pela última vez. O povo cercava a guilhotina. Um ou outro gritava: abaixo o rei, morte ao rei. A maior parte em silêncio. Cai a guilhotina, o carrasco, de nome Samson, pega a cabeça, saindo sangue, pingando sangue, e mostra para o povo. Certo, quando se faziam isso com os bandidos, então era aplauso, porque a guilhotina tinha livrado o país de um bandoleiro, de um assaltante ou de um assassino. Os revolucionários esperavam aplauso, porque, segundo o conceito da revolução, era um tirano que morria. Silêncio total, nenhum aplauso, uma tristeza. E dizem os historiadores bem conceituados, eles dizem: nos próximos dias, depois da morte do rei, as pessoas não ousavam sair à rua, não abriam as janelas, tinham receio de se cumprimentar, porque a vergonha daquela morte tinha caído sobre todo um povo que sempre tivera nele, no rei, um pai e um protetor.